Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, e à medida que você fosse abrindo, nós vamos ler aqui juntos, e seria importante que você pudesse permanecer com ela aberta, porque nós vamos voltar em alguns momentos a esse texto que eu creio há de ser importante para nós, né? E algo que nós comumente falamos, né? E talvez eu não sei como tem sido aí nesse tempo de distanciamento, né? Mas é algo que nós da comunidade sempre compartilhamos e falamos da importância de você anotar, né? Aquilo que você está ouvindo, para que você possa checar depois, né? Por mais que talvez aí você possa falar, não, eu tenho uma mente muito boa, né? Vai ficar o vídeo depois que eu possa voltar lá para conferir novamente, mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que quando você anota, você consegue absorver ainda mais, né, daquilo que você ouve, né? Aquilo que você vê e o que você anota, você consegue reter muito mais, e isso é importante. Creio que você já abriu aí, então quero ler com você a partir do versículo 3 até o 9. Diz assim as Escrituras: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todo mundo, onde este evangelho for pregado, o que essa mulher fez, também será contado para a sua memória. Somente até aqui, somente até aqui. O tema que a comunidade tem desenvolvido durante esse ano de 2020 é o legado, né? E para nós que, né, eu particularmente estou já há alguns anos, né, no contexto da comunidade, é maravilhoso, amados, poder ver tudo aquilo que o nosso pastor, particularmente o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli, têm construído na nossa vida, através do testemunho, né, de vida deles, do ministério que Deus deu um dia a eles, da visão que foi a eles confiada e que eles têm feito com tanto zelo, e que têm desenvolvido, e têm colocado, né, em nós a responsabilidade de sermos continuadores dessa visão, desse projeto. Isso é legado. E quando eu me deparava com esse contexto das Escrituras, e particularmente num tempo que nós temos vivido hoje, de distanciamento, de estarmos mais reclusos, algumas realidades têm me saltado aos olhos. Eu via outro dia, num programa de TV, uma realidade que me chamou a atenção, e eu passei a refletir sobre, dentro do próprio contexto meu, de dia a dia, dentro desse contexto de distanciamento, até mesmo de participar das reuniões online, né? Algo que me chamou a atenção. Eu vi um caso de uma senhora nos Estados Unidos, talvez muitos de vocês possam ter visto essas imagens, e me chamou a atenção uma coisa muito simples, irmãos, mas que me saltou aos olhos, algo daquilo que me chamou a atenção, a importância do valor que ela dá a cultuar ao Senhor, de cultuar a Jesus, de adorar a Jesus, né?
Então é uma senhora já de idade, de uma idade talvez avançada, né? Muito embora a cutis dela não demonstre assim, mas você consegue perceber que ela já tem uma certa idade e em virtude dos distanciamentos e dentro desse quadro de pandemia, eram as pessoas que, em primeiro plano, estavam impedidas de participar de reuniões coletivas, as pessoas com uma idade maior, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, irmão, essas imagens correram aí pela internet, é que ela se prepara para cada culto, mesmo à distância. Cada semana, ela se apronta como se ela fosse para a reunião. Muito bem alinhada, né? Todo a sua indumentária lá, as suas vestimentas combinando, chapéu, mas linda, irmãos, linda, linda, para as reuniões, mesmo que à distância, né? E eu confesso a você que, né, no meu tempo lá, no meu dia a dia, eu não fazia isso, né? Às vezes a gente levantava, né, preparava tudo com a nossa família lá, o tempo da reunião, mas eu confesso para vocês que teve um dia que eu estava até com o pijama ainda, né? Levantei e tal. Isso me chamou a atenção, irmãos. Falei, Jesus, misericórdia, né? Não é nenhuma questão de ser de religiosidade, não, mas é em questão da importância, do valor que nós aplicamos a determinadas coisas na nossa vida, irmãos. Em todos os contextos. Não é que estou pegando um exemplo aqui só para a gente ter como um contexto aqui de introdução para isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E aí, irmãos, voltando aqui para dentro desse contexto, eu quero chamar a atenção para você, para uma pessoa envolvida dentro de um contexto aqui descrito nesse texto que nós acabamos de ler, de uma pessoa chamada Maria, né? Maria é uma pessoa que nós não vemos assim, com muita frequência dentro do contexto dos evangelhos. Ela aparece aqui particularmente de forma assim bem enfática, em 3 momentos bem específicos, irmãos, né? Lá em Lucas 10, ela aparece aos pés de Jesus para aprender, né? Estavam ali na sua casa, você conhece esse texto, né? Estava lá Marta preocupada com os afazeres, e Jesus chama a atenção que ela estava sentada aos seus pés para aprender. Lá em João capítulo 11, já aparece ela em outro momento, ela aos pés de Jesus novamente, mas ela chorando, né? Ela clamando a Jesus por causa da morte do seu irmão, por causa da morte de Lázaro. E aí nós vemos aqui no contexto do capítulo 14 de Marcos, ela aos pés de Jesus, mas numa atitude de entrega, de agradecimento, de gratidão. Esse contexto aqui, né, está relatado aqui no capítulo 14, essa situação que está aqui ocorrendo, né, está há 2 dias da festa da Páscoa, né, os discípulos ali foram convidados para uma refeição na casa de uma pessoa chamada Simão, né, e eles estão ali participando de uma refeição, e ao mesmo tempo que Jesus é chamado para esse momento, também está lá os religiosos da época buscando alguma forma de traí-lo, de prendê-lo, de condená-lo para a morte. E aí a gente vê essas 2 realidades, e que, se a gente for observar, muitas vezes não é diferente dos nossos dias, né, onde há um grupo de pessoas que amam, que quer estar com Jesus, e às vezes em outros contextos as pessoas não estão nem aí para Jesus, muito pelo contrário, quer trazer afronta, quer trazer distorção dentro do contexto das Escrituras, mas enfim, Jesus é essa pessoa que se não é amado, idolatrado como deve ser, servido, honrado por uns, às vezes em outros casos ele pode ser até perseguido. Mas dentro desse contexto aparece essa pessoa tão especial, né, que, como eu disse, não aparece tantas vezes, mas todas as vezes que ela aparece, irmãos, isso me chama muita atenção, ela está aos pés de Jesus, entregando-se numa atitude simples, sem muitas vezes situações de grandes impactos, mas que particularmente essa simplicidade para nós traz um impacto muito grande, né? E eu queria destacar com vocês aqui algumas características dessa atitude de Maria,
que eu queria trazer para nós observarmos para o nosso contexto, principalmente dos dias que nós temos vivido, de talvez distanciamento, e aí o risco que nós temos de ficar numa zona de conforto, né? Ficar mais tranquilões, não tenho como estar lá dentro do contexto do prédio, não tem como eu estar assim mais de perto com os irmãos. Então, alguns riscos que a gente pode incorrer nesse contexto de distanciamento, irmãos, que é o que diz respeito àquilo que nós fazemos para o Senhor. E aí eu queria chamar a atenção para você no versículo 8, diz assim, logo na primeira parte, diz assim, olha, ela fez o que pôde. Nós fazemos tudo aquilo que nós podemos para o Senhor, irmãos? Nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer? Será que nós, assim como Maria, nós vamos às últimas consequências para fazer para o Senhor? Como tem sido aquilo que nós temos feito para o nosso Senhor? Será que temos feito com afinco o que nós podemos, o que está ao nosso alcance? Ou será que nós podemos incorrer no risco de que até um alerta lá em Jeremias 48:10, na primeira parte, que diz assim, olha, maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Ou será que a gente faz de qualquer forma? Ou será que a gente oferece aquilo, não tem, é para o Senhor mesmo, né? O salmista Davi, lá em 2 Samuel 24, quando ele precisava de um local para ele fazer um altar para adoração, foi oferecido a ele, né, um campo lá, um local para que ele pudesse fazer de graça. Ele falou, não, eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe algo. Porque ele impunha valor, irmãos, na questão da adoração, da entrega, daquilo que ele queria oferecer ao Senhor. Ela fez o que pôde, ela fez o que estava ao alcance dela, ela fez tudo aquilo que ela podia fazer. Uma característica de Maria no seu serviço, fez o que pôde. Para nós pensarmos nesse contexto que nós estamos vivendo, nós temos procurado fazer isso? É o risco que nós corremos muitas vezes, irmãos. Está muito bom aqui, já supriu, ninguém está vendo mesmo. Não, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer. Uma outra questão, olha só, versículo 3, irmãos, olha só. Vou reler novamente aqui o texto. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre Jesus. Ela fez o seu melhor, irmãos. Ela fez o seu melhor, ela quebrou o vaso, para que não fique gota alguma, para que não fique nada ali que possa reter aquilo que ela tinha para oferecer. Não ficou uma gota sequer, ela fez o seu melhor, ela fez o seu melhor, ela deu tudo que estava ao alcance dela de poder fazer, de poder entregar. Sabe, irmãos, às vezes a gente se depara com algumas coisas, você como eu deve já ter visto isso daí muitas vezes, né? Às vezes a gente vê algumas festas pagãs assim, onde as pessoas quase que muitas vezes até se mutilam, se aglomeram, né? Andam quilômetros e quilômetros muitas vezes, irmãos, para prestar o culto deles. Né? Eles não medem esforços. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas para que tanto sacrifício? Não, irmãos, na realidade, dentro da fé delas, elas estão fazendo o seu melhor. É aquilo que elas entendem, né? Por mais que você possa, às vezes, falar, poxa vida, mas isso e aquilo, não, é o melhor delas, é a atitude que elas têm. Às vezes elas são muito mais zelosas que nós, que entendemos, que cremos e que tem o senhorio de Cristo sobre a nossa vida.
né? Às vezes, né, até voltando dentro do contexto das nossas reuniões presenciais, né? Se está muito calor, poxa vida, preciso aproveitar, né? E vou curtir um momento de descanso. Se está chovendo, aí eu corro o risco de eu me molhar. Tudo muito próximo, a gente tem acesso a tudo hoje, carro, Uber, conduções. Irmãos, muitas vezes a gente ouve relatos, que nem outro dia, né, eu via um relato em uma pequena textozinho, um áudiozinho que eu vi de, às vezes, regiões de países aqui de fora, da África. Eu nunca fui para fora desse contexto, irmãos, mas a gente ouve relatos onde as pessoas lá, às vezes não têm a liberdade para participar de cultos, não tem a liberdade, mas ela muitas vezes corre risco até da própria vida, para poder fazer, para poder estar com os irmãos, para poder participar dos encontros. E nós temos liberdade, nós temos condições, nós temos acesso. E muitas vezes, irmãos, a gente não valoriza tanto aquilo. Às vezes nós não valorizamos tanto aquilo. E dentro desse próprio contexto, além dela fazer o seu melhor, ela fez de forma sacrificial. Sacrificial. Quando eu via essa atitude dela, e particularmente essa questão do perfume aqui, me chamou a atenção, sabe, irmãos? Alguns anos atrás, um amigo meu foi para fora do país e me trouxe de presente um perfume, né? Um perfume muito gostoso, um perfume importado. E, irmãos, eu tinha toda uma estratégia ali para poder aproveitar o máximo daquele perfume, né? Então, deixava ele restrito para ocasiões muito especiais, né? Uma gotinha lá, o mínimo possível para levar ele ao máximo, né? Levar ele ao máximo, né? E diz aqui as Escrituras, irmãos, que ela ao quebrar, né, esse vaso com esse perfume de nardo puro, diz o contexto das Escrituras que era algo de muito valor, irmãos. Era o salário de um ano de trabalho, né? Eu fiquei pensando, colocando, e olha que esse perfume que eu havia ganho, eu não acredito que fosse um ano de trabalho, até olhando nas realidades assim, do nosso dia a dia, de um salário mínimo, de um trabalhador, né? Eu não creio, mas eu fiquei pensando nisso. Vamos imaginar aqui, irmãos, né? Que fosse um salário mínimo, né? Um ano de trabalho, é um valor considerável. Por mais que você possa falar assim, não, mas eu posso fazer uma certa extravagânciazinha, mas, irmãos, eu quero crer, até mesmo entendendo que ali era uma aldeia simples, né, Betânia, né? Por mais que pudessem ter essa condição de fazer uma certa extravagância, mas eu creio, irmãos, que aquilo ali foi adquirido de forma muito sacrificial, sabe, talvez gota a gota. O contexto das Escrituras diz que deveria ser aproximadamente 1 libra, talvez perto de meio quilo, você fazendo essa conversão de algo que não era comprado como você e eu podemos comprar hoje nas lojas, aí talvez de proporção, não, era lá gota a gota, né? Com dificuldade, né? Para que tinha um objetivo adquirir aquele perfume, né? Diz o contexto histórico que aquilo ali era para que a mulher, para que a moça, a jovem, utilizasse no momento mais importante da sua vida, que seria para as noites das suas núpcias. E ela vem, irmãos, tudo aquilo que ela tinha adquirido com tanta, talvez, dificuldade, ela vem, quebra, ela coloca, ela de forma sacrificial, ela coloca sobre Jesus, melhor dizendo, ela ali coloca, e depois de fazer assim, ela ainda enxuga ali com os seus cabelos, tudo aquilo que ela havia feito. Olha a coisa tremenda, irmãos, de forma sacrificial, ela abriu mão de tudo aquilo que talvez ela tenha feito durante anos,
Talvez mês a mês sobrava lá uma economiazinha lá, e ia lá poder adquirir uma porçãozinha desse perfume tão precioso. Então olha só, ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, e ela fez de forma sacrificial. E vou além ainda, irmãos, queria ainda ver com vocês aqui, versículo 4 e 5. Diz assim que alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que fez esse desperdício de bálsamo? Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Então olha só, apesar das críticas, irmãos, ela fez aquilo que ela tinha proposto no seu coração fazer. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que está ao nosso derredor, no que diz respeito à nossa adoração, à nossa entrega ao Senhor. Às vezes nós temos medo daquilo que as pessoas vão falar, o que vão pensar? Nós vemos num contexto pentecostal. Talvez muitas vezes, irmãos, dentro de nossas reuniões, se alguém dá um glória a Deus, talvez mais fervoroso, talvez não o faça pensando: poxa vida, o que vão pensar de mim? Talvez vão pensar que eu estou meio desequilibrado hoje. Quando nós nos propusemos muitas vezes fazer algo diferente para o Senhor, talvez dentro do nosso contexto de família, de amigos, poxa vida, o que vão pensar de mim? E o contexto que nós vemos aqui, irmãos, diz as Escrituras que na realidade os primeiros a criticarem foram as pessoas que até estavam bem próximos de Jesus, né? Um dos seus próprios discípulos foi o que mais teve essa colocação, que foi Judas, que começou a criticar. O contexto das Escrituras diz que foi até além. Não só criticaram, ficaram indignados, irmãos, ficaram murmurando, sabe aquelas conversinhas, né, cutucando no outro, e até de uma forma mais enfática, diz que ela foi molestada, talvez foram até grosseiramente, mas apesar de, ela entendia que ela estava fazendo para Jesus. E aí vem a outra questão, a outra característica, ela fez não para agradar as pessoas, e o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá nas Escrituras, né, que se ele procurasse agradar aos homens, então ele já não estaria agradando ao Senhor. Então, independente de qualquer coisa, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Muitas vezes, irmãos, quando nós nos dispomos a fazer algo, principalmente dentro do contexto do coletivo, talvez nós temos motivações erradas. Poxa vida, precisa agradar a liderança lá, né? Foi confiado algumas responsabilidades a mim, então eu preciso agradar o meu líder. Preciso agradar aquela pessoa, aquele meu familiar lá, né? Para que eu não venha sofrer críticas. Não, irmãos. Primeira pessoa que nós devemos agradar é a Jesus. Ele é a pessoa que merece ser agradada. Tudo que nós possamos oferecer deve ser motivado, acima de tudo, por amor. E esse amor, se é genuíno, é real mesmo, ele pode e deve ser esse amor extravagante, esse amor que extrapola, esse amor que não mede sacrifício, porque é assim o amor de Deus por mim e por você. Me lembra de uma canção que diz: esse amor não mediu sacrifícios, não poupou benefícios, ele é eterno, ele é sem fim. Esse amor que um dia nos alcançou, é esse amor que deve ser expresso e fluir através da nossa vida, da mesma forma. Ele nos amou primeiro. Esse amor deve ser extravagante, esse amor deve extrapolar, deve realmente jorrar. Rios de água viva têm que fluir de nós, meus irmãos. Versículos 6 e 7, olha só, irmãos. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis.
ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez para a pessoa certa. Ela fez para a pessoa certa. Talvez para os religiosos, né? Incorreria uma perguntinha, então, peraí, então, quer dizer que é errado ajudar aos pobres, talvez no momento que nós temos vivido, como eu dizia, talvez nunca foi tão importante essa questão da ação social, do serviço para com o necessitado. E é verdade, irmãos, mas sabe, meus amados, meus queridos, se a motivação não for correta, se ela não for em decorrência do amor que nós nutrimos por Senhor, de nada vale. Como diz lá a própria palavra, se não tiver amor é como o sino que retine. O amor, irmãos, esse amor que é oriundo acima de tudo da pessoa de Jesus, deve ser justamente aquilo que vai nos levar a ter essas práticas. Mas ela fez para a pessoa certa, ela fez para o Senhor. Demonstração de gratidão, isso era que motivava ela. Ela era muito grata por tudo aquilo que o Senhor tinha feito na sua vida. Você é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Ou você tem tantas expectativas ainda, que você às vezes, na ânsia de ter aquilo que você ainda não tem, esquece de lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Ele já tem proporcionado. Eu digo sempre, sabe, meus amados, que se eu não tiver nada mais nessa vida, eu já estou no lucro, porque como diz o contexto das Escrituras, a sentença que tinha para mim era morte, e Ele me deu vida. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse acesso à vida dEle. Então é a gratidão, é o amor, é isso que a levou a fazer a pessoa certa. Ela fez a pessoa certa. No versículo 8, olha só, irmãos. Antecipou-se, a segunda parte, a ungir o meu corpo para a sepultura. Queria recapitular com você aqui, olha só. Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez de forma sacrificial, ela fez apesar das críticas, ela fez para agradar a Jesus, ela fez para a pessoa certa, e ela fez no tempo certo, meus amados, ela fez no tempo certo. Como eu dizia no início, essa situação, esse jantar aqui está ocorrendo há 2 dias apenas da Páscoa. E você conhece muito bem o contexto, né? Depois dessa realidade, Jesus, alguns dias depois, é preso, na sexta-feira, quando chega no sábado, ao silêncio lá da sepultura, no domingo, quando algumas pessoas vão procurar Jesus lá para poder embalsamar o corpo dele. O anjo que está lá fala para eles, peraí, o que vocês estão procurando? Aquele que vocês procuram não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe, irmãos, elas não perderam, melhor dizendo, ela não perdeu a oportunidade. Ela fez no tempo certo. Sabe, talvez muitas vezes nós pensamos assim, quando eu estiver nessa situação, aí sim eu vou dedicar mais tempo para o Senhor. Eu vou dedicar mais tempo para o reino, quando eu tiver essa condição mais estável, sabe, meus amados? Tem coisas que se a gente não fizer agora, a gente pode correr o risco de não conseguir fazê-lo. Maria fez no tempo certo. Quando foram procurar Jesus, lá no túmulo, para
poder tratar do seu corpo, de ali embalsamá-lo, de usar. Não, ela já tinha feito. Jesus disse aqui, olha, ela se antecipou-se para o meu funeral. Ela fez no tempo certo. Não perca oportunidade, meu querido. Depois pode ser muito tarde. Em todos os aspectos, sabe, irmãos? Em todas as realidades da nossa vida. Quando eu pensava isso sobre aquilo que, e a proposta é justamente isso, nós nos esquecermos daquilo que é valor para nós, que é o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Eu pensava em algumas realidades que muitas vezes eu costumo presenciar. Às vezes a gente vai em algum funeral, sabe, irmãos? E aí quão difícil é muitas vezes, realidades onde as pessoas ficam completamente desesperadas por não terem tido muitas vezes, não ter expressado o amor, o carinho que tinha por aquela pessoa que muitas vezes está ali sendo velada. Muitas vezes perderam a oportunidade, talvez por um momento de uma desinteligência qualquer, de uma falta de conserto, uma falta de perdão, e às vezes ficaram por anos, sem se falar, sem falar a importância da pessoa por tantas coisas pequenas muitas vezes. E aí perde-se a oportunidade. No que diz respeito ao Senhor não é diferente, sabe, meus irmãos? O dia de amanhã não pertence a mim e a você. O dia de amanhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Não perca a oportunidade. Não perca, faça aquilo que o Espírito tem colocado no seu coração para fazê-lo. Faça o seu melhor. Faça a pessoa certa, faça para agradar ao Senhor, faça a despeito de qualquer situação, qualquer voz estranha que você possa ouvir. Faça no tempo certo, E como eu dizia, né, do tema desse ano é a questão do legado. Ela fez com reflexos para a eternidade, irmãos. Olha só. Em verdade vos digo, versículo 9. Em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez, também será contado para a sua memória. Nós estamos em Itaquera hoje, irmãos. Pelo menos que eu saiba, né, pelo menos dentro desse grupo aqui, vou me preservar aqui, né, não me lembro de algum desses queridos aqui que estão envolvidos aqui na projeção, né, na transmissão, possa ter ido para Betânia, lá em Israel, né? Mas nós estamos aqui em Itaquera, e estamos falando de uma atitude simples, de uma mulher que está sendo lembrado aqui, está refletindo nossas vidas, está servindo de ensino para nós, como diz a palavra de Deus lá em Romanos 15:4, que diz que tudo quanto está escrito, é para o nosso ensino, para que com as consolações das Escrituras nós tenhamos esperança. Há aproximadamente 2000 anos, está refletindo aqui. E aí uma perguntinha para nós, e que eu fazia e conferia juntamente, conversava com a minha esposa essa semana, e a gente pensava a respeito disso, falava, poxa vida, nós estamos fazendo tão pouco. Há uma crise realmente entre nós, e a gente pode fazer mais, amados. Por mais que muitas vezes a distância não nos permite estar lado a lado, tete a tete, mas nós podemos fazer mais.
A vida do corpo para nós é tão importante, queridos. Às vezes eu vejo algumas situações que realmente me causa às vezes um incômodo. Eu confesso a vocês, às vezes, né, e é isso que eu falava para vocês, às vezes o risco do online. Eu sei que talvez pode ser estranho para muitos de nós, né, reuniões à distância, mas irmãos, é o que nós temos e nós devemos aproveitar. Às vezes eu vejo lá nas nossas células, né, algumas células, às vezes as pessoas demoram tanto, às vezes ficam semanas sem se conectar. Por mais que a gente, às vezes lá manda mensagem, troca mensagem durante a semana, mas não é a mesma coisa, a vida do corpo é tão importante. E às vezes você pode pensar assim, falar, poxa vida, né, mas eu sou irrelevante. Não, você é relevante, você faz diferença. Aquilo que você faz reflete em outros. Reflete em outros. Essa atitude dessa mulher está ecoando ainda hoje a nós, irmãos. Aquilo que nós estamos fazendo, ela vai refletir nas próximas gerações? Ou nós estamos tão preocupados com as nossas realidades, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente quer e precisa? Nesses dias, e se assim dessa forma a gente acaba vivendo para nós mesmos. O estímulo das Escrituras para nós é que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por nós morreu e por nós ressuscitou. É para o nosso Senhor. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, 15 diz assim, olha, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor. Quando a gente fala a respeito disso, irmãos, não falando aqui de, não, eu tenho que fazer para ser, não é nada disso. É fruto da gratidão que nós nutrimos ao Senhor. Nós devemos oferecer o que nós podemos, o nosso melhor, de forma sacrificial, apesar de críticas, para agradar a Ele, que é a pessoa certa, no momento certo, e que com certeza isso há de ficar para a memória, para a glória de Deus, mas para a memória sua. Sabe, meus amados, estou caminhando aqui para o final. Se Jesus voltasse, antes da vinda gloriosa dele, voltasse para mim ou para você, como será que nós seríamos lembrados? Aquilo que nós temos feito tem produzido glória a Deus? Tem produzido glória ao Senhor? Aqui está uma mulher simples, mas que deixa lições maravilhosas para nós. Que o Espírito Santo nos ajude a aprender com essa mulher e aproveitar o tempo que se chama hoje para nós oferecermos o melhor, aquilo que nós temos de mais precioso para o serviço do Senhor. Aí você possa dizer para mim assim, falar, mas nós estamos vivendo um tempo de distanciamento. É possível, meus irmãos, mesmo assim, você oferecer o melhor. O melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor dos seus tesouros. Abra mão da zona de conforto. Valorize aquilo que Deus valorize. Produza aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas que estão próximas a você. Por mais que você pense que seja simples aquilo que você vai de fazer. Mas pode ser muitas vezes simples para o outro, mas para você é algo de valor. Que nós possamos aprender com Maria. E possamos
fazer o que podemos, fazer o nosso melhor, fazer de forma sacrificial, apesar do que vamos falar de nós, independente dele, que nós possamos fazer para agradar a Ele. Ele é quem deve ser agradado. Ele é o Senhor. Que nós vamos fazer no momento certo. E que dessa forma, o nome dEle há de ser glorificado em todo o tempo. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você está